Olá pessoal do portal Making Off, a rodada quente no final de semana do Campeonato Catarinense com o clássico da capital, evidentemente um 0-0, mas quem não viu o jogo, foi um jogo morno, não, longe disso. O resultado foi ruim para os dois. O resultado foi ruim, o empate para o Avaí, porque a Chapecoense havia vencido um pouco antes o Metropolitano, já eu falo desse jogo, e o Avaí ficou 2 pontos atrás na contagem geral de pontos. Por que ruim? 2 pontos dá para tirar? Tem 6 para disputar? Tem. Acontece que o saldo de gols da Chapecoense, na contagem geral, ela leva 8 de vantagem em relação ao Avaí. Então, se a Chapecoense vence um jogo e empata outro, o Avaí, mesmo vencendo as duas partidas, não consegue superar na contagem geral, porque tirar 8 gols em 2 rodadas, com a Chapecoense ganhando dos jogos, é praticamente impossível. Então, para o Avaí foi ruim por esse aspecto. E para o Figueirense é ruim, é péssimo por todos os aspectos. Não perdeu o clássico? Não perdeu. É a única coisa que traz de alento para o torcedor. Jogou na ressacada, empatou. Jogou no Scarpelli, empatou. Porque o Figueirense tem 5 pontos apenas no retorno. É o pior Figueirense. Amanhã eu vou falar disso. É o pior Figueirense de todos os tempos. Uma coisa impressionante. O Figueirense fez um gol no retorno em 7 jogos. Um gol de pênalti inexistente. Sobre o clássico, especificamente, o Figueirense foi melhor no primeiro tempo. Poderia ter aberto o placar. Finalizou bastante fora da área. Obrigou o goleiro Maurício Kozlinski a fazer boas defesas do time do Avaí, né? No segundo tempo o Avaí conseguiu equilibrar as ações. Clássico que é bom, tem lance polêmico, e teve o toque da bola no braço do Eldinho, o lateral do Figueirense. Eu fico com o William Steffens, acho que... Mas árbitro tá dando esse tipo de pênalti. Não pode dar pênalti no lance daquele, não há intenção deliberada, na minha visão. Eu não marcaria penalidade, mas Renato, os árbitros estão marcando. Bom, se você for analisar o que estão fazendo no futebol brasileiro, é uma regra diferente do que se tem no resto do mundo. Então, eu não marcaria penalidade, mas entendo que os árbitros têm marcado. Gostei muito da arbitragem do William Steffens, acho que comandou o jogo. Acho que o Marquinhos, capitão do Avaí, que teve uma chance na marca do pênalti, o Avaí no segundo tempo poderia ter vencido a partida. O Marquinhos foi muito feliz quando falou: quando os jogadores querem ajudar, a arbitragem flui. E o William Steffens não teve, na minha avaliação, interferência no resultado. Claro que o resultado pesa para o Avaí, fazer só um ponto na tabela. A Chapecoense abre 2 de vantagem, o Avaí sai da briga pelo título do retorno, mas sabia que era muito difícil brigar pelo título do retorno. Então um clássico que acho que não agrada a ninguém, foi ruim para os dois. O Avaí fica muito atrás na briga pelo título geral, e aí não é só jogar em casa, gente, vamos deixar bem claro. Não é só jogar em casa que você, com a melhor campanha, você leva vantagem. É porque você joga por 2 resultados iguais. Então se você empata o primeiro jogo fora, se você empatar o segundo em casa, você é campeão. Então você joga vantagem de 2 resultados iguais. Lembrando que tem saldo de gols. Olha, resultado do clássico foi ruim para os dois, como falei. Na sequência o Avaí pega o Barroso e deve rebaixar o Barroso, fazer bom saldo para seguir vivo até a última rodada em relação à contagem geral de pontos. E o Figueirense tem um jogo complicadíssimo contra o Tubarão, mas está 4 pontos à frente do Metropolitano, o primeiro na zona de rebaixamento. E aí a última rodada é contra o Metropolitano em casa. Então, de repente, esse empate sirva de alento para o Figueirense iniciar uma recuperação. Os 2 melhores jogos do Figueirense no campeonato foram os clássicos, o que mostra o seguinte: motivação, muita transpiração e pouquíssima inspiração nesse elenco formado pelo Marquinhos Santos e pelo Léo Franco. O restante da rodada, Metropolitano vencia a Chapecoense teve força para virar. Agora, para mim, Heber Roberto Lopes, né, teve uma expulsão do jogador do Metropolitano exagerada e acabou pesando na balança. Acho que a Chapecoense venceria, já tinha empatado o jogo, tinha mais volume de jogo, mas a expulsão do Júnior Fel foi definitiva. O Criciúma segue vivo nesse retorno, mas só um milagre realmente para ele entrar como campeão, porque tem uma diferença de 5 pontos para a Chapecoense e tem que tirar 10 gols de saldo caso a Chapecoense, pelo menos em empate com o Joinville. Então a Chapecoense está a um empate, na minha avaliação, a um empate só. Empatou com o Joinville, ela está classificada para a final, porque o Joinville tem que tirar saldo de 8, o Criciúma tirar saldo de 10. Vamos combinar que você fazer isso na última rodada é uma situação praticamente impossível. Na zona do rebaixamento, o Almirante Barroso respirou, né, na vitória diante do Brusque, e o Metropolitano perdeu, o Inter de Lages perdeu para o Criciúma. Então ainda tem a briga, esses 3, Tubarão e Figueirense, estão um pouco à frente, com um pouco de vantagem. Acho que a briga direta realmente vai ser Inter de Lages e Metropolitano, com o Metropolitano com uma tabela duríssima, pega o Criciúma e depois se despede contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli. Então está realmente muito complicado. Resultado ruim, Avaí, resultado ruim para Figueirense,
e a Chapecoense a um pontinho, a um empate de se garantir no título do retorno e a disputa ainda aberta, a Chapecoense com 2 pontos de vantagem e 8 gols de saldo em relação ao Avaí, para ver onde será a final, se será na Arena Condá ou se será no estádio da Ressacada.